Passamos a apresentar Renúncia, minissérie de Tony de França em 20 capítulos da obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Concordo com as tuas razões, filha. E tudo é vontade de Deus. Se sugeriu o retorno à Espanha, era para poupar sua mãe dos sofrimentos. Sim, padre. Por ela todos os sacrifícios serão poucos. Mas meu carinho, meus beijos ocultarão a realidade dolorosa. Rogarei a Deus e a Jesus que ela saia deste mundo desconhecendo as amargas verdades. Ela amará meu pai até o fim de seus dias, para um dia se unirem para sempre na eternidade. Mas e o teu esforço penoso? Teus sacrifícios diários? Como desempenhar tuas funções naquela casa? Espelhar-me em Jesus. Ele não veio à terra para que o admirássemos. Não estamos no mundo para purificar nossa mente e coração. Não devemos amar uns aos outros. Se a providência divina me conduz agora aos braços paternos, por que e como contrariar seus desígnios? Abençoa os seus propósitos sublimes, minha filha. Te garanto que mesmo com minha saúde precária, irei à casa dos Davenport, a fim de conhecer melhor os personagens do drama e estudar suas fisionomias de seus corações. Mas recomendo ter muita cautela para evitar maiores surpresas. Dois dias depois, lá estava o padre Damiano na mansão dos Davenport. Com sua lucidez e perspicácia, obteve as informações e as percepções de cada um deles. Cirilo, de alma envelhecida, o velho Jacques, altivo, Beatriz, a filha do casal, sempre ao lado da ama e enfermeira Alcione, mas Susana, parecendo amável, não era tão expansiva. Podia-se notar que o ambiente não era dos mais felizes. Padre Damiano, após longas conversas sobre o passado, não teve mais dúvidas que a resolução sinistra que abalou Madalena e Cirilo só poderia caber a Antério e Susana. De regresso ao seu quarto de enfermo, pensava: De que adianta estabelecer a verdade dos fatos com o aniquilamento de toda a família? Preciso conversar com Alcione. Como está, padre? Vim para vê-lo e saber de suas conclusões sobre as conversações com os Davenport. Quanto a mim, estou bem. E começo a compreender que dia a dia Deus nos chama para que executemos sua vontade divina. Minha doce filha, tenho quase certeza de haver descoberto o trama que destruiu a felicidade de tua mãe. Mas, como fiéis ao Evangelho, o nosso combate com o mal deve desenrolar-se em campo de silencioso sacrifício. Padre, meu bom amigo, reconheço os sofrimentos de mamãe, mas os criminosos são mais desventurados que os sofredores. Veja, mamãe no leito da doença goza de mais tranquilidade que a senhora Susana no seu palácio. Rob nos alegra com seu afeto, enquanto Beatriz parece odiar a mãe. Antes 1000 vezes padecer a calúnia e o abandono que ter a consciência com a mancha do crime. Meu pai e sua segunda esposa não vivem felizes. Discutem sempre e quando ele se afasta, ela cai em prantos. Tudo isso não será uma lição bem amarga? Não resta a menor dúvida, minha menina. Se não fossem as circunstâncias que nos impõem o silêncio, teríamos que denunciar o crime para que os autores não ficassem impunes. Pode crer, padre, que a senhora Susana está sendo punida todos os dias. Não devemos tratar os pecadores como perversos ou indesejáveis, mas como doentes carentes de medicação constante. O próprio Jesus não nos tratou assim em sua missão divina? Chego agora à convicção de que o Mestre encarou os romanos como pessoas atacadas pela ambição e pela tirania.
Já quanto aos judeus, como enfermos da vaidade e do egoísmo destruidor. E por certo, ele deve ter visto em Judas um companheiro demente e em Pilatos um perseguido pela doença do medo. Filha minha, filha, essas tuas ideias devem fluir do céu para o teu coração purificado. Deus te proteja nos caminhos longos e escabrosos, porque almas como a tua surgem na terra como participantes das aflições do Cristo. Se o mundo prepara um calvário para as vidas cristãs, o Mestre reservará a eles a coroa da vida. Aliás, pensemos com mais clareza. Se o Salvador veio à Terra provar os desafios mais ásperos, vertendo sangue e lágrimas, por que então darmos tanta importância a algumas gotas de suor vertidas em benefício próprio? Rogo a Jesus, não me abandone na minha missão. Como vimos, a reduzida família Davenport regressou ao velho continente sem prazo de regresso para a colônia no Novo Mundo. Jacques e o sobrinho estavam eufóricos com a jovem governanta, que era uma cópia fiel de Madalena Villamil. Além de pajear a menina Beatriz, Alcione era obrigada a cuidar de todos os demais serviços leves da casa, inclusive a costura. Certa vez... Alcione, Sim, senhora. hoje é preciso que substituas a lavadeira que está doente. Sim, senhora. Vou agora mesmo ao tanque lavar as roupas. Beatriz, que a tudo ouvia e não se conformava com a atitude da mãe, procurou o pai e lhe disse: Papai, a mamãe vive perseguindo a Alcione. A pobre coitada tem de fazer serviços pesados, e isso não é tarefa para ela. Obrigado, filha, por me alertar. Vou agora mesmo advertir tua mãe. Momentos depois, a filha de Madalena, vendo a senhora Susana chorando por ter sido censurada por suas atitudes, de imediato procurou o senhor Davenport e disse em tom delicado: Meu senhor, me desculpe a intromissão, mas pode crer que a pequena Beatriz está equivocada. Não foi Dona Susana quem mandou me substituir a lavadeira. Eu mesma, sabendo que ela adoecera, me ofereci para cooperar na lavagem de roupa. Não se preocupe, pois sou bastante habituada aos serviços gerais. Beatriz não entendeu bem a atitude de Alcione, mas esta lhe disse: Beatriz, não penses que a lavagem de roupa é um serviço pesado. É tão sagrado para todos nós como qualquer outro serviço. Mas, Alcione, nós temos criadas que cuidam disso. Não é serviço teu. Minha querida, devemos estar aptos para qualquer trabalho digno. Mas a cada serviçal cabe a sua tarefa, não é? E não estás errada. Mas ao agirmos assim, estaremos ampliando nossas experiências em qualquer trabalho honesto. Sei que aprecias as lições de Jesus, não é? Pois bem, o mestre divino carpintejou, foi exegeta da lei entre os doutores em Jerusalém, serviu vinho nas bodas de Canaã, foi médico da sogra de Pedro, enfermeiro dos paralíticos, guia dos cegos, amigo das crianças e mais, servo dos discípulos ao lavar seus pés no cenáculo. Puxa, Alcione, como não pensei nisso tudo? Vou agora mesmo te ajudar no tanque. E todo pequeno incidente doméstico impressionava cada vez mais a segunda esposa de Cirilo. De onde vinha tamanha compreensão e força? Alcione, sempre pronta a atender às mínimas exigências, sem modificar sua dedicação e serenidade. Decorrido quase um ano, Susana adoecera gravemente. Cirilo e o tio insistiram para que a jovem serva viesse a viver com eles no palacete da Cité, mas Alcione alegou que sua mãe era paralítica e que tinha um irmão adotivo que necessitava de seus cuidados, bem como um tutor, velho amigo, que se abeirava da morte. E a pequena Beatriz modificava-se para melhor a olhos vistos.
Cirilo era só estima e consideração para com Alcione. Às quartas e domingos, os Davenport praticavam o culto doméstico do Evangelho, e o velho Jacques fez um convite a Alcione. Sua presença muito nos alegrará. Você virá, não é? Virei sim, com muito prazer. Tenho certeza que ganharei muito em vos ouvir. Estamos apresentando Renúncia. Voltamos a apresentar Renúncia. Minha filha, certa vez lá no Connecticut, fomos aconselhados por um sacerdote americano a fundar nossa igreja doméstica, pois a família é o nosso primeiro santuário. Muito louvável essa resolução. Minha mãe também sempre me diz que o lar é o nosso templo divino. E eu estou ansioso em alcançar a fé para suavizar as dificuldades da vida. Não discordo, Alcione, mas como já discuti outras vezes com meu tio, por que fazer o culto do Evangelho no lar se temos numerosas igrejas e instituições religiosas e se todas têm os mesmos objetivos? Não deveríamos deixar essa devoção para os ofícios religiosos de caráter público? Nunca compreendi a utilidade prática da igreja doméstica. A análise dos textos bíblicos cabe aos padres, não é? Senhor Davenport, não se trata de opinião própria, mas dos ensinamentos do Mestre Jesus. Tenho certeza que onde quer que estejamos, estamos sempre na casa do Pai. E também tenho a convicção que chegará o dia em que tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. O culto nas igrejas, bem como o doméstico, ambos são concernentes aos ensinos de Jesus. No lar podemos atender aos nossos familiares enfermos. Os pais estão sempre ensinando seus filhos, mas nem por isso as escolas deixam de existir. Será que nós não achamos que, em matéria de fé, dos deveres religiosos, costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar? Um padre atenderá ao conjunto, mas para que as alegrias cristãs vibrem em nós, não podemos esquecer da necessidade de estabelecer em nós o culto ao Senhor dentro de nós mesmos. E só o lar é o templo mais nobre porque nos oferece oportunidades diárias de esforço e adoração. Cada dia enseja chances de testemunhar confiança em Deus. Enquanto isso, as instituições religiosas podem funcionar como hospitais dos espíritos combalidos, como celeiros aos esfomeados para prosseguir no caminho e como fontes de informações sublimes aos ignorantes para que se habilitem a praticar o que aprenderam. E a pequena assembleia não podia ocultar a enorme sensação de assombro. Os Davenport jamais podiam imaginar naquela jovem tamanho conhecimento espiritual. Cirilo estava convencido pelos argumentos que ouvira. Beatriz quebrou o silêncio. Não te disse, vovô, que Alcione sabe muita coisa nova sobre Jesus? Não diga isso, Beatriz. Tudo o que disse aprendi quando em Ávila tínhamos nossa pequena igreja doméstica que funcionava quase todas as noites. Sem dúvida, Alcione. Tuas explicações falam a alma. Sempre achei que os negócios materiais de minha vida sempre me criaram certa incompreensão para com as lições do Cristo. Sempre achei que o lar era a fortaleza da nossa felicidade na terra, mas nunca como base para nos enriquecer espiritualmente. Isso é natural, pois as forças que nos encarceram o coração normalmente são violentas e rudes. Mas Deus não se cansa de nos atrair aos seus braços. Deus nos chama como Jesus procurou os discípulos. E para realizar a união divina, é preciso que marchemos na terra de nós mesmos, mesmo nos dias ruins e noites tenebrosas. Estou surpreso. Suas palavras modificaram num minuto todas as minhas presunções exegéticas. Até então, no meu modo de pensar,
O homem deixou de ser um exilado nas trevas para que mais tarde vá encontrar-se com Deus ou com a punição eterna. Então, a Terra não passa de uma escola, onde o homem recebe uma oportunidade divina entre milhões de possibilidades sublimes e infinitas. E, nos templos onde a pregação é pública, recebemos as inspirações externas, quanto que no culto íntimo entramos em contato com o próprio eu, recebendo mensagens na consciência. O velho Jacques estava quase estático com as colocações de Alcione. Já Susana, comovida, argumentou. Alcione, na verdade, teus raciocínios abrem novos horizontes ao nosso espírito. Sempre tive dificuldades de me adaptar aos ensinamentos do Evangelho, pois sinto-me tão pecadora, tão humana, que cada lição me soa como uma forte censura. Porque sinto que as santas narrativas são para mim como acusações. Devem ser impressões passageiras, pois o Evangelho é mensagem de salvação e nunca de tormento. O cristianismo jamais será doutrina de regras implacáveis, mas de transformações de almas com Jesus para a glória de Deus. As lições do Mestre não nos oferecem motivos de condenação. Se assim fosse, onde estariam as grandes figuras evangélicas de Maria Madalena, Paulo de Tarso e outras tantas? Tuas interpretações são deveras consoladoras. Mas de uns tempos para cá, vejo que os ensinamentos que recebi na infância de nada me valem. Aprendi a virtude e não a cultivo. Chego a crer que a humanidade, de modo geral, vive negando Jesus a todo momento. Viver sem esperança é o pior de todos os males. Acima e antes de tudo, é imprescindível que reflitamos na grande bondade de Jesus. Lembremos que Pedro o negou 3 vezes na hora mais difícil. Tomé duvidou da sua sabedoria e poder. No entanto, nenhum nem outro foram banidos da sua divina presença. O pecado é doença do espírito. Quando exageramos na alimentação, na falta de higiene, no desregramento dos sentidos, o corpo sofre desequilíbrios. O mesmo se dá com a alma quando não sabemos direcionar nossos desejos, santificar as aspirações, vigiar os sentimentos. Susana estava estarrecida com aquelas explanações tão simples. Comparava os dias mais tristes da sua vida conjugal entre remorsos e revoltas e se questionava sobre os motivos que a levaram a desventurar a filha de Dom Inácio. E pensava consigo mesma. Hoje vejo que um verdadeiro amor jamais sacrifica alguém nos seus impulsos. Minha atitude só atraiu para mim a desventura. Não teria sido melhor cooperar para a felicidade de Cirilo e Madalena? Enquanto Susana refletia, Cirilo e o velho Jacques estavam muitíssimo impressionados com os esclarecimentos de Alcione e lhe fizeram um novo convite. Pelo visto, minha doce menina, tu poderás muito nos enriquecer com os sagrados ensinos no culto desta noite. Assim saberemos como funcionava a sua igreja doméstica em Ávila. Toma este livro do Novo Testamento para os estudos à noite. Bem me lembro lá em Castela Velha, quando meu tutor dizia que o estudo das letras sagradas é comparável a uma pesca de luzes celestiais, pois o rio da vida corre sempre e é indispensável termos vontade ardente para mergulharmos na coleta de valores divinos. Mas enquanto o homem se mantiver indiferente e pessimista, difícil será para ele encontrar no Evangelho algo mais que os sublimes apelos do Senhor. O ensinamento de Jesus é vibração e vida. Muitos buscam somente motivos de consolação e se esquecem da essência do ensino. É inegável que Jesus é fonte de conforto e da doçura. Mas comparemos uma criança que só recebe mimos paternos e consolos. Com certeza ela está envenenando o coração para sempre aos futuros caprichos. Por isso é preciso que façamos dos nossos sentimentos e raciocínios como experiências, a fim de trabalhar dia a dia com Jesus na construção da nossa fé. A pequena assembleia estava surpresa.
Cada um parecia mais deslumbrado com o comentário da jovem intérprete e ela continuou. Em Ávila, nunca nos reunimos no culto no lar sem suplicar o socorro da inspiração divina. O padre Damiano sempre dizia que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo da sua sabedoria apenas aos 12 apóstolos de Jesus. As chamas do seu infinito amor aquecem toda a humanidade. A revelação de Pentecostes dirigia-se a todos, sem exclusividades. E é por isso que o estudo do Evangelho deve ser feito com o auxílio silencioso e invisível dos céus. Sr. Jacques, gostaria de saber que método é adotado pelos senhores para a leitura. Bem, costumamos ler 5 a 10 versículos e cada vez comentando-os em seguida. No último encontro, lemos a segunda epístola de São Paulo a Timóteo, no 2º capítulo, versículo 10. Em Espanha, líamos apenas um versículo por vez, pois ao comentarmos e entendermos aquele único versículo, não raro ali mesmo, após análise, servia como iluminação para outras noites de estudo. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, será mais útil procedermos também dessa maneira. Aqui está. Segunda epístola, versículo 11 do 2º capítulo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E todos foram unânimes em opinar que os homens apegados a Jesus no fim da vida morriam em paz, certos que o Senhor lhes abriria, além túmulo, as portas gloriosas da redenção. Mas Alcione interveio e explanou. Não há dúvidas que a esperança em Cristo sempre será um refúgio na hora da partida, mesmo para aqueles perversos que aceitam Jesus na hora derradeira, que fazem atos de fé no leito de morte. E quando estavam com saúde e mocidade e viviam entre caprichos e desregramentos? Comparemos com aqueles que viveram os mandamentos e passaram a vida fazendo o bem. Não se deve interpretar o texto evangélico ao pé da letra. Morrermos com ele nos refere à morte da criatura velha que está em todos nós. É a personalidade egoística e má que todos trazemos conosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver com ele. Agora sim. Tenho um modo prático de compreender os valores espirituais, aprofundando-me cada vez mais em meditação, esforço e boa vontade. Estou feliz por ouvir isso, Senhor. As palavras do Mestre estão cheias de maravilhosos socorros divinos e de mensagens do céu. Acabamos de apresentar Renúncia, minissérie de Tony de França em 20 capítulos da obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel.